Fala galera, beleza? Vamos lá, um videozinho pra vocês aí. Lembrando que o curso está com promoção de 20%, pessoal. Usa o cupom lá 20% para ganhar 20%, tá? Mulher 20 comemorando aí o mês da mulher ainda até o final do mês, 20% de desconto, beleza? Falando em curso, já coloquei lá a parte de pinagem, parte de imã, coloquei agora os últimos vídeos da parte de blocagem direta e como blocar sem escrever de arame. Legal, né? Hoje eu começo a postar as aulas à noite da parte de roupa, como fazer roupa, pano, tecido, dobra. Isso é muito importante para quem quer fazer umas figuras. E as aulas agora são colocadas diariamente, conteúdo novo colocado diariamente. Legal, né? Aproveita porque esse curso vai mudar de formato, ele vai mudar. E aproveita agora a correr, porque agora você consegue pegar todos esses pacotes de uma vez por um único preço. Beleza? Vamos lá. O pessoal me pergunta bastante sobre thinner. Qual thinner diluir para usar, então, o primer? O pessoal me pergunta muito sobre primer. Qual a importância, por exemplo, do primer? É o seguinte, o que é primer? Primer é uma tipo de tinta, que é uma cobertura prévia que você dá na peça antes de pintar a peça. Ela ajuda a tampar alguma imperfeição, mas ela ajuda a melhorar a aderência da tinta, tá bom? Alguns materiais, por exemplo, como... Esse aqui é a última peça que eu lancei, né, do lobisomem. Isso aqui é impressão 3D. Então você vê que aqui, ó, no pelo, você tem muita camada de... Aqui não dá pra ver aqui no vídeo, mas ele tem muita camada por exemplo, de dry brush, né? Aqui, por exemplo, o esqueleto também tem muito dry brush, tá vendo? Tá? Então, por exemplo, essa peça é uma peça que ela é 3D. A peça 3D, por exemplo... Ela não tem um poder de pintura tanto quanto a resina, que eu posso pintar até de repente direto, sem o primer. A resina 3D, ela precisa de primer, seja qual for. Então depende da resina de poliéster que você está usando, é fácil tirar a tinta. Então as pessoas me perguntam sempre assim, Logan, como é que eu faço para fixar melhor a tinta? Lógico, aí eu dei várias dicas sobre o diluente certo, sobre o verniz. Lá no curso eu tenho uma parte de módulo inteiro de pintura explicando isso. Mas eu vou falar hoje exclusivamente sobre o primer, que o primer ajuda muito a segurar a tinta na peça. Bom, qual o primer que eu uso? O que eu indico é esse primer, tá? Universal da Max Rubber. Tá? Essa embalagem vem com 900 ml. Você fala, nossa, mas acaba rápido. Com 900 ml eu consigo fazer mais ou menos 2 litros e pouco. Tá? 2 litros e pouco de coisa, que dá para pintar umas 200 mil peças. Porque é o seguinte, o primer ele vai dar uma uniformidade na superfície, né? Então ele é cinza e ele vai te ajudar de uma forma muito coerente, né? Que é preparado já para isso, para usar. E aí é o seguinte, tem uns macetes para você usar o primer. Não é só chegar e falar, comprei o primer, diluir e tal, e vou meter o pau lá na peça. Lá. Não, é assim, ó. Fica uma dica legal agora para você. Na hora de diluir esse primer aqui, o que você vai fazer? Você vai primeiro diluir ele com um diluente que é dele, tá vendo? Maxtec Thinner. Por exemplo, esse é da própria própria marca do solvente. Então assim, a primeira coisa que eu faço é perguntar para o lojista se ele tem um thinner específico para aquele primer e, se possível, da mesma marca, da mesma pessoa que produz. Isso já assim, ó, elimina problema e te ajuda muito mais na qualidade. Quando falamos em thinner, pode ver que aqui eu tenho dois, ó. Né? Eu tenho dois tipos de thinner aqui, ó. Esse thinner aqui é um thinner forte, é um thinner um pouco mais caro. Esse thinner eu paguei aí, ó, a gente está no dia 23 de março de 2022, né? Para ficar marcado aí no vídeo. Eu paguei R$27 esse thinner. Eu moro numa cidade interior, então é mais caro, mas geralmente. Mas você vai pagar em torno de R$20, R$25, um thinner bom. Só que dura bastante, né? E esse thinner eu deixo só para diluição do thinner. E esse thinner, que é um pouco mais barato, R$18, eu uso para limpeza do aerógrafo, da pistola, tal, de todos os utensílios que eu uso, até às vezes um pincel, alguma coisa, tá? Bom, sobre primer, então, a primeira dica de primer é a seguinte, ó, é a diluição. Muitos perguntam para mim assim, Logan, mas como é que eu faço para diluir o primer? Como é que eu faço para diluir o primer? É difícil diluir. Não, a primeira dica é o seguinte, pega o primer e dilui, para melhorar a vida, você pode até deixar lá ele já diluído num potinho e tal, legal, tudo, mas é assim, ó, quer usar o primer com qualidade 100%, aproveitando 100% do material, só dilui a quantidade que você vai usar e na hora que você for usar. Você vê que o rendimento é maior, de qualidade do primer melhor e ele funciona melhor, assim, entendeu?
Ah, Lobo, eu passei o primer na peça, mesmo assim continua saindo, né? Como é que eu faço? Não, dilui na hora. E na hora da diluição é assim, ó, o fabricante, né, o próprio fabricante, né, quando eu entrei em contato com o fabricante para poder saber exatamente o que ele indicou. Esse primer, por exemplo, aqui, vou falar sobre esse. Ele indica diluir 120%, ou seja, para cada 100, né, 100 ml você coloca 120% em cima. Então, o que acontece? Vamos pegar que fosse 100%, para cada 100 gramas de primer, você pode fazer um tanto assim de primer. Você está entendendo? Ou seja, você vai multiplicar quase mais do que o dobro, 120%. Então, na hora de você fazer o primer, calcula quantas peças você vai fazer, calcula mais ou menos a quantidade de primer, faça 2 vezes se for preciso. Então, dilua, eu costumo diluir geralmente 50 gramas, né? 50 gramas de primer, 50 ml de primer, e vou lá colocando o thinner. Ele tem que ficar numa consistência bem líquida. Ao contrário do que as pessoas pensam, o primer ele não é igual uma tinta, por exemplo, que você precisa dar uma camada grossa com aerógrafo, com a pistola para poder pegar. Não. Ele forma realmente uma película fina. É preferível que você faça, às vezes, uma camada, depois 2, tá? Não tem problema. Usando o thinner dessa forma, usando o primer dessa forma, você não vai ter, por exemplo, bem diluída, você não vai tampar texturas, você não vai tampar poros, você não vai destruir detalhes que você fez na figura, porque ele é muito pouco, é muito pouco. Outra coisa importante do primer, primer não se dá com um pincel. Uma dica, assim, ó, isso não tem regra de falar assim, ah, mas tem um cara, cara, esquece isso. Primer não se dá com um pincel. Primer só se dá com aerógrafo ou pistola. Tem que precisar do equipamento lá de ar para poder dar o primer. É a única coisa que não tem como, tá? Você precisa dar um primer no coisa. Pode diluir à vontade, pode jogar no pincel, não vai ficar bom, tá? Não tem jeito. A outra coisa importante sobre o primer é o seguinte, ele seca rápido, então toma cuidado com o seu aerógrafo, com a sua pistola, porque é assim, ó, eu faço aplicação numa peça, faço aplicação numa segunda peça, porque eu tenho que ficar fazendo assim, né, é um tempo, né, até ficar tudo e tal. E conforme brilhou um pedaço, ou seja, tem muito thinner ali, eu já vou passando para lá, eu prefiro dar 2, 3 voltas nele e tal, mudando, né, com o aerógrafo ali, e depois dar uma segunda camada do que dar uma camada grossa, escorrer e tampar tudo. Então assim, ó, uma peça que eu fiz, tá, passei o primer lá, já põe de lado, pego uma segunda peça e tal, eu já pego um pouco do thinner, né, um thinner de limpeza, e eu já dou uma boa limpada ali já, então cada 2 peças que eu faço, porque eu uso um aerógrafo de repente 0,3, entendeu? Se você tiver com um aerógrafo 0,5, ele aguenta aí umas 5, 6 peças, porque o que vai acontecer na verdade é o seguinte, a boquinha do aerógrafo, né, o bico do aerógrafo, onde sai a tinta, o primer ele é uma tinta pesada, ele tem uma carga, ele vai começar a formar umas crostras ali que vai fazer com que o ar não saia direito e acontece uma coisa muito ruim. Conforme o ar sai, muitas vezes leva aquele primer que já está secando ali em pedaços para a tua peça. E aí é complicado. Então assim, mantenha sempre o bico. Eu recolho a agulha do aerógrafo, molho um cotonete no thinner, né, eu puxo a agulha para trás, 100%, molho a agulha, a coisa lá, e eu limpo bem dos 2 lados do cotonete, né, o bico para estar limpo e tal, dou umas borrifadas com o thinner, jogo o thinner fora, faço a retrolavagem para que se você não sabe como limpar o aerógrafo, tem um vídeo no meu canal aí que ele ajuda como limpar o aerógrafo, tá bom? Então assim, o que acontece daí? Estou usando lá o aerógrafo, lá, dá uma limpada no aerógrafo. Na hora de você guardar o primer e tal, o primer que está diluído eu nunca devolvo na lata. Eu coloco ele em outro potinho, mas não devolve na lata. Tá certo? A lata é ruim de você ficar abrindo e fechando, porque ele tem esse sistema que eu acho uma porcaria. Esse sistema aqui, ó. Então o que eu faço? Eu não abro a lata por aqui. Eu fecho bem ela, mesmo que ela venha fechada da fábrica, eu bato bem ela aqui com o martelo em volta, bonitinho, viro de ponta cabeça, pego um abridor de lata, eu corto aqui uns 2, 3 furos aqui, aumento o furo, e eu despejo isso numa garrafa PET. Tá? Eu prefiro usar porque na hora de eu dosar é muito mais fácil, porque abrir tudo isso aqui e pegar o primer é horrível daí. E a garrafa PET eu consigo chacoalhar também ela para manter melhor, tá certo? Uma dica importante sobre primer então, diluiu bonitinho, usou aerógrafo ou pistola de ar ali, limpei bem o aerógrafo, o diluí com o thinner dele mesmo, né? Estou diluindo com o thinner dele mesmo. Sobrou thinner, não jogo de volta, sobrou primer, não jogo de volta na lata original, põe em outro potinho, que seja. Uma dica importante que eu já dei aqui, eu compro muito esses frascos, tá vendo, no Mercado Livre e tal, isso aqui tem lojinha até de
Essas lojinhas de 99, lojinha de artesanato, vende potinho. O que você pode fazer? Coloca uma bolinha aqui dentro. Sabe bolinha de gude? Bolinha de gude, cara, pequenininha, menor que você achar. Ela ajuda a balançar isso aqui. Porque eu fui tatuador, nos tubos de tatuagem tem aquela bolinha. Ela ajuda a fazer o quê? A mistura, na verdade, do primer é bem pesada, ela decanta, né? Ela sedimenta ali, né? Então ela fica no fundo muitas vezes, que não se dilui e tal. Então é legal de vez em quando você balançar, porque aquela bolinha ela vai encostando naquele sedimento e vai soltando ele, e ele volta. Do que ficar chacoalhando muitas vezes e não dá para soltar. Tá certo? Então uma dica importante, pode ver que as minhas figuras, ó, elas vão na embalagem, né? Não riscam, minhas figuras não riscam. Elas aguentam muito o pincel seco, porque o pincel seco é o seguinte, ó. Molho o pincel na tinta, tiro toda a tinta do pincel, sobra pouca tinta. Vou lá na superfície mais alta da peça, nas quinas e arestas, passo o pincel bem rápido. E geralmente esse tipo de pincel para fazer isso não pode ser um pincel macio, tem que ser um pincel mais duro. Para poder fazer isso aqui, não duro, mas um pincel um pouco mais firme. E às vezes começa a arrancar a tinta de baixo. Tá? Uma outra dica que eu dou para a galera também, vou dar essa dica para vocês aí, ó, tá sempre no canal. Sempre que eu dou o primer na peça, presta bem atenção, sempre que eu dou o primer na peça, eu tenho diluído o meu verniz 100%. Então eu tenho 100 ml de verniz, daquele verniz que eu uso, que está... Aqui, ó. Eu uso esse daqui, ó. Tá? Fosco, né? E eu tenho ele diluído aqui, ó. Eu já diluo ele, ó, para ver que ele está bem líquido. Eu diluo ele pro aerógrafo, então eu diluo ele 100%. Por que eu diluo 100% esse coisa? Eu vou fazer um vídeo só para isso depois. Mas depois do primer, eu uso aquele diluído, uma camada fina como é que chama? Do verniz fosco, para selar aquele primer, para a tinta não ficar tão encostando nele. Então assim, é legal também, ajuda mais ainda, tá? E entre as camadas de tinta, quando eu uso o pincel seco, para cada camada de tinta eu dou uma pulverizada com o aerógrafo desse verniz mais diluído, tá bom? Essas dicas e muito outras mais você encontra no curso da parte de pintura, tem todo o segmento de quais tintas que a gente usa, como usar tinta, como usar pincel, como usar aerógrafo, como dar o primer, tudo no curso lá, faz parte do pacote todo quando você adquire o curso, tá bom? Então assim, ó, é muito importante usar o primer, principalmente para quem vai usar a parte de 3D também, ou usar resina de poliéster, resina PU, por exemplo. Eu quero pintar uma base, eu quero pintar qualquer coisa, o primer ele ajuda a tudo. E o legal dele ser universal é que ele segura em madeira, às vezes, ele segura em plástico, ele segura em resina, tá? Então fica a dica aí do primer, da Maxi Rubber Universal. Eu uso esse primer há mais ou menos uns 8 anos, nunca tive problema. Excelente. Mas usem com o thinner certo dele. Beleza, galera? Tamo junto sempre aí. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por mais uma vez estar comigo aí. Amanhã faço outro videozinho falando só sobre os esquemas e os truques de como usar certo o verniz, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos com muita saúde, vocês e todos os familiares. Deus abençoe com muito sucesso sempre. Tamo junto, galera. Não deixa de seguir lá no Instagram. Valeu!